O Trilhas da Democracia de hoje recebe o doutor em Educação pela Universidade Federal Fluminense e professor de Artes Visuais da rede FAETEC, além de amigo há mais de 40 anos, Hélio Jorge Ribeira, e o graduado em Pintura pela Escola de Belas Artes da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde Hélio também fez a sua graduação, ilustrador, storyboarder para cinema e TV, Renato Lima. Em discussão, o punk e a produção cultural independente. Então, deixa eu embarcando aqui. Hélio Ribeira, seja muito bem-vindo, Hélio. É um prazer recebê-lo no Trilhas da Democracia. Muito obrigado, Marco. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Vamos embarcar agora, Renato. Salve, Renato. Seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. Salve, Marco. Salve, Hélio. Muito feliz aí, muito agradecido pelo convite também. Como de hábito, compartilhando essa mesa redonda virtual, o amigo e assessor jurídico do movimento sindical cultista, Normando Rodrigues. Vamos embarcá-lo. Salve, Normando. Tudo bem contigo? Ei, pessoal, tudo bem? Um grande prazer estar aí de novo, Marco, e revendo Elinho, conhecendo o Renato. Grandes abraços desde já. Muito bem. Hélio, você defendeu no final do ano passado a tua tese de doutoramento na Universidade Federal Fluminense, intitulada A Educação através dos fanzines do movimento punk, Anarquismo e Consciência. E nessa tese você defende a ideia de que o binômio anarquia e educação libertária sempre se manteve presente no pensamento e na prática da juventude punk de origem popular desde os anos 80, 1980 e 1990, até essa atualidade marcada pela ofensiva da extrema-direita, uma ofensiva mundial, que evidentemente teve rebatimentos na realidade brasileira. Eu lhe pediria que compartilhasse, aproveitasse essa oportunidade para compartilhar com a nossa audiência o trajeto que te levou até a defesa dessa tese, né? Lá nos idos dos anos 80, 90, né, até esse momento em que você se voltou para essa tua experiência, para essa tua realidade vivida, para teorizar sobre ela, né, escrever sobre ela. Então, por favor, ele fique inteiramente à vontade para compartilhar com os nossos ouvintes e telespectadores na TV aberta, TVT, na TV 247 pelo YouTube e pela Rádio Brasil de Fato. Por favor, Hélio. Bom, o que aconteceu? No ano de 2015, eu entrei para um grupo da UF, o GEPSEB, que é um grupo que faz um estudo sobre o conservadorismo e a sua influência na educação brasileira. Por sugestão do meu orientador, que foi o professor José Antônio Sepúlveda, o José Antônio Sepúlveda foi uma pessoa que eu não conhecia, mas que naquela época dos anos 80, ele frequentou os mesmos locais, inclusive nós temos muitos amigos em comum, mas a gente não se conheceu. Apesar do Rio de Janeiro, o movimento punk no Rio de Janeiro, ser totalmente diferente, cada local do Brasil tem uma configuração diferente. O movimento punk ele é multifacetado, ele é múltiplo. Em São Paulo ele aconteceu de uma maneira, no Rio Grande do Sul de outra, em Brasília de outra, no Rio de Janeiro de outra.
Geralmente no Rio de Janeiro as pessoas todas sempre se conheceram, né? Eu não conhecia o Pessoa Sepúlveda, vim a conhecer em 2014. No ano de 2015 ele fez a sugestão para que eu escrevesse sobre o movimento punk. E eu iniciei o mestrado no ano de 2017, e nesse estudo da oposição do movimento punk ao conservadorismo, eu fui perceber que as ideias do movimento punk nos fanzines eram ideias avançadas para aquela época, eram ideias contestadoras, eles tinham ideias antirracistas, ideias de libertação sexual, da opressão feminina. Então, tudo isso foi percebido no meu trabalho de dissertação. Hélio, só para quem da nossa audiência não sabe o que é um fanzine. Ótimo. O fanzine é uma publicação independente, uma revistinha feita com folha de papel sulfite ofício A4 em xerox, dobrado e fixado no meio por grampos. Né? Ela é feita de maneira artesanal. O produtor de um fanzine, ele sabe que ele não vai ganhar dinheiro com o fanzine, ele faz aquilo porque ele quer movimentar uma discussão em cima de um nicho que é pouco explorado pelas grandes revistas, grandes meios de comunicação. Os primeiros fanzines não foram os fanzines punk, o fanzine nasceu na década de 40 e o tema dos primeiros fanzines foi filme de ficção científica, na década de 1940. Só que no início da década de 70, com o surgimento do movimento punk, o fanzine ele ganhou uma outra dimensão, porque os fanzines eles serviram para unificar a comunicação de jovens no mundo inteiro, né? Então a gente tem a revista Punk, que nasceu em Nova York, o movimento em Nova York foi um movimento cultural que eu pessoalmente considero o surgimento do movimento punk. O fanzine se chamava Punk. Depois, na Inglaterra, Mark Perry foi um jovem que lançou um fanzine chamado Sniffing Glue. O Sniffing Glue ele tem aquela coisa rabiscada e anárquica que meio que formulou a estética do fanzine punk, que seria copiado no mundo inteiro. E como a gente não tinha internet naquela época, esses fanzines eles eram enviados por correio. E o que a gente percebe quando a gente estuda os fanzines do início da década de 80, fanzine do Recife, do Maranhão, de São Paulo, todos têm a mesma estética, né? Então eles dialogavam através dos correios, as pessoas trocavam impressões, cartas, combinavam grupos de estudos, de discussões. E no início do movimento punk, os jovens de São Paulo, nos fanzines, colocavam o pensamento dos filósofos no movimento anarquista, né? Então, o movimento punk nasce dessa ligação. Enquanto você fala, eu vou exibir um fanzine que você preparou para a tua tese de doutoramento. Por favor, pode continuar. Então, quando eu fui iniciar a tese de doutoramento, já havia ocorrido a investida de extrema-direita na política nacional. Então, quando eu fui conversar com o meu orientador, o professor Sepúlveda, eu falei para ele, a gente tem que fazer uma atualização desse pensamento a partir dessas modificações, como essas pessoas continuam pensando. E, ao mesmo tempo, quando eu entro no trabalho do doutorado, eu me deparei com uma fala do Eric Hobsbawm, o historiador, no seu livro A Era dos Extremos, em que ele diz o seguinte, na década de 80, de 1980, as grandes gravadoras multinacionais fizeram muito dinheiro vendendo no segmento do rock em países despolitizados. Aí eu pensei, poxa, eu lembrei da nossa juventude, a gente realmente comprava muito disco, né? Mas o movimento punk não era um movimento despolitizado. Se você tinha um movimento de bandas de rock, de grandes gravadoras, com refrões voltados à recreação, música romântica, ou até músicas às vezes engraçadas, né, com piada. Você tinha um movimento punk que era contestado nas músicas a ditadura militar, a situação do operário que tem que pegar o trem, né? Tudo isso. Então, eu propus que o Hobsbawm ele não entrou no radar dele o movimento punk, e foi sobre isso que eu falei na minha tese de doutorado. Escapou, né, essa observação do historiador, e principalmente aquela galera lá dos anos 80, aquele pessoal que pensava daquela maneira, como é que eles pensam hoje em dia? Qual foi o legado que essas pessoas deixaram e como é que eles continuam hoje em dia, né? E essa foi a grande conclusão da tese do doutorado, porque eu descobri, por exemplo, uma reserva, uma APA, uma área de proteção ambiental, Redson Pose, que é em homenagem ao Redson, que foi fundador de uma banda de São Paulo chamada Cólera, que é uma das mais importantes bandas do movimento punk nacional, né? Eu fui observar, por exemplo, o João Gordo, que é o cantor de uma banda chamada Ratos de Porão, tem junto com a esposa
movimento de alimentar pessoas, moradores de rua, então ele alimenta mais de 1.400 pessoas por dia ali, e tem inclusive um determinado momento em que ele trabalhou associado ao padre Júlio Lancelotti. Tem uma foto deles dois dentro desse processo todo, né? E isso, para mim, eu considero que confirma a relação que eu já via nos fanzines com a educação anarquista, porque isso nada mais é do que a educação moral, né? Como formulada pelo professor Silvio Galo, que é uma educação feita para o humanismo, um pensamento humanista, né? E isso é muito interessante, bateu muito forte, porque eu nunca imaginaria, né, as pessoas que tiveram contato com o rock ou o movimento punk da década de 80, já imaginou o João Gordo tirando uma foto com o padre, um monte de político eleito indo contra o padre, e está lá o João Gordo abraçado com o padre, ajudando a alimentar moradores de rua, né? Então, eu acho que isso ficou como legado, e essa acho que é a grande conclusão que eu chego no trabalho do doutorado. Inclusive, tem um documentário sobre a ditadura militar, estava terminando de ser feito quando eu estava terminando a escrita do trabalho de doutorado da tese, que eu acho que ele já está finalizado. Tem a participação do Clemente, dos Inocentes, uma outra banda seminal do movimento punk de São Paulo. Tem também aparições constantes do professor Mal, que é cantor e fundador dos Garotos Podres, que é outra banda do movimento punk da década de 80. Ele aparece muito nos sites de internet falando a respeito da situação atual. Então, se confirma que essas pessoas elas não eram despolitizadas e que elas deixaram um legado no sentido que vai além da música e da recreação. Essa foi a minha conclusão. Normando, por favor. Agora, Hélio, existe uma datação, né, no movimento punk, né? Eu queria explorar isso para a gente pensar no movimento punk hoje. Porque quando você tem o início em Nova York, né, e o fanzine punk eu acho que é pedra inaugural, né, assim, é o marco inaugural do caminho, você tem um inconformismo muito grande com aquela sociedade, sobretudo com o capitalismo, especificamente, e a sociedade de consumo. Isso é o que acontece no Reino Unido, né, 76, 77, mas tem uma marca muito rápida, porque muito rapidamente ele vira uma reação ao thatcherismo, né, ao neoliberalismo da Margaret Thatcher e a desconstrução do estado de bem-estar social. O punk ele se engaja como ferramenta de resistência naquele momento, né? E depois ele meio que se esvai e fica a estética, né, do movimento punk. E no Brasil, nos anos 80, a gente está vivendo um momento de contestação muito forte, de redemocratização, etc. e tal. Aí depois a gente tem, nos anos 90, fim da década de 90, uma crescente hegemonia do pensamento neoliberal da nossa sociedade, né, cada vez maior e constante até hoje, né? Como vários pesquisadores afirmaram, a afirmação dos valores, o enraizamento dos valores neoliberais que vai fertilizar o solo para o surgimento da erva daninha fascista, né? Aquele pensamento violentamente individualizado que vai ser capitalizado pelo fascismo, né, em geral. E aí eu penso numa apropriação também, né? Estou te provocando que é para você descer o malho, tá? Que é os famosos ANCAP, né? Do quanto o pensamento anarquista é apropriado pelo individualismo capitalista no neoliberalismo, né? Para formar sujeitos apolíticos, e na verdade são políticos, claro, né, de direita e de extrema-direita. O punk, ele está vivo, ele tem o seu segmento de protesto. Como é que você vê na ascensão do neoliberalismo o movimento punk, cara? Então, o movimento punk ele está vivo,
Existem muitas bandas de protesto agora com uma possibilidade maior de divulgar o seu trabalho, que é através da internet, inclusive com essas novas tecnologias de criação de imagem. Tem muita gente fazendo videoclipes interessantes. Bandas antigas às vezes retrocedem com medo dessa investida de extrema-direita. Compramos ingressos no Circo Voador para ver Dead Kennedys e não houve o show, porque a banda ficou hesitante em vir tocar por conta da ilustração do cartaz do show, que eram os patriotas de camisa da CBF. E então deu esse receio e a banda teve que voltar um pouco atrás. Agora, com relação... Nos frustramos juntos, né, nisso daí, mas foi a reação àquela ilustração, realmente. Né, o que joga uma bola já para o Renato daqui a pouco. Agora, com relação a essa questão que você levantou do ANCAP, eu toquei sobre esse assunto na tese e eu renego totalmente isso aí. Não existe anarcocapitalismo. A anarquia ela está ligada à destruição de alguma coisa para a reconstrução de outra numa relação horizontal da sociedade. Não numa relação em que existem bilionários e eles estão começando a ser contados nos dedos, né? A gente está começando a contar esses bilionários que estão mandando no planeta nos dedos. A gente viu eles do lado do presidente da posse. Então não pode existir o prefixo anarco com capitalismo. Então, assim, essas são as criações de extrema-direita que subvertem e transformam os sentidos das palavras, né? Inclusive, o que a gente tem? A gente tem, hoje em dia, vigora muita comparação de nazismo com comunismo. Não existe nenhum paralelo de comparação de nazismo com comunismo. Comunismo você tem uma proposta de organização. No Brasil você não tem nada. Em nazismo você tem só, eu vou matar aquele cara ali que não é ariano. Não tem como você estabelecer. Então, essa construção que vem sendo feita aos poucos, isso tem que ser combatido, isso tem que ser desconstruído, né? Eu não vejo nenhum sentido essa terminologia, ela foi adotada, né? Inclusive, tem uma corrente política que vem até da Argentina com a eleição do Milei, que fala em venda de órgãos, fala em venda de, não mais doação de sangue, mas venda de sangue, aluguel de filho. Essas coisas começam a ventilar, né? A partir dessas vitórias eleitorais muito loucas que a gente tem visto nesses últimos anos no mundo inteiro, né? Vamos chamar... Barato... Por favor, Normando. Não, um comentário breve. O barato é que a desregulamentação que interessa aos milionários e que é o eixo da proposta do Milei, é o eixo da grosseira, brutal intervenção que o Trump está fazendo nas primeiras semanas da sua administração, ela é vendida como liberdade, né? Como, não, vamos liberar, isso é liberdade, são os libertários econômicos. Não tem nada de liberdade nisso, né? Para citar um outro careca que eu gosto, o Adorno, né? Essa liberdade do capitalismo é a liberdade de um homem escravizar o outro, o que é, a rigor, a negação da liberdade, né? Mas isso faz parte do processo de apropriação. E já passa a palavra, mas só para não perder aonde a gente martela, tem uma cidadã que, historicamente, começou com a comparação e nivelamento de comunismo, né, e nazismo, e é a cidadã chamada Hannah Arendt, e a gente tem que lembrar disso e combater. Eu poderia só brevemente aqui fazer uma colocação para a entrada do Renato? Por favor. É que no movimento punk surgiu, isso ainda na década de 80, no início da década de 80, o do it yourself. Foi um movimento em que aqueles jovens começaram a produzir seus eventos, gravar as suas fitas de demonstração das suas bandas, indo contra as grandes empresas que tinham um controle e um monopólio sobre tudo isso, né? Então essa coisa dos jovens começarem a produzir, a realizar sua própria produção cultural de maneira independente, nasceu no movimento punk. Inclusive, há um tempo, conversando com um amigo aqui do Rio de Janeiro, que tem uma gravadora de heavy metal, ele é do movimento de metal da década de 80, ele me disse isso. Eu só existo com o meu trabalho por conta do movimento punk. O Do It Yourself é um legado do movimento punk. Então, toda a produção cultural independente que a gente tem indo contra os grandes
grupos que dominavam isso naquele tempo, vem do it yourself. Então, essa produção cultural independente que a gente tem, mesmo que se faz por internet, ela é herdeira do movimento punk também, tá? Era só isso. Bom, depois desse prólogo de Hélio Ribeira, vamos chamar para conversa o Renato. Renato, além de DJ e produtor de festas, você tem uma impressionante produção de storyboards, né? E eu queria te fazer uma pergunta, sempre pensando na nossa audiência que não é habituada a esses termos e a refletir sobre isso que a gente está tratando aqui hoje. Eu te pediria para fazer uma diferenciação, na verdade, estabelecer relações de continuidade e ruptura existentes entre histórias em quadrinho, né? As histórias em quadrinho. Eu aprendi a ler lendo história em quadrinho, né? Lendo Tex Willer, que na época era em preto e branco, e lendo os heróis, os super-heróis estadunidenses, né? Homem de Ferro, Homem-Aranha. Tudo capitalista. Tudo capitalista, né? Mas eu aprendi a ler ali. Teve uma função, e eu me apropriei disso, né? Depois estabeleci uma relação crítica. Mas eu te pediria para estabelecer relações de continuidade e ruptura entre história em quadrinho, fanzine e storyboard, né? E enquanto você responde, eu vou mostrar uma série de revistas, uma série de edições de 2 revistas que você produziu, você era o editor, e um storyboard que você preparou para um clipe da Anitta. Isso aí. Tá bom? Então, por favor, Renato. Então, vou tentar ser breve, mas eu acho que quem quiser ter um pouco mais de informação, tem um link, se procurarem na Cubatão Comic Con, tem um workshop que eu dei lá de quadrinhos que está disponível no YouTube. Mas, basicamente, assim, a gente vai falar de linguagem, né? Que é contar uma história através de desenhos, né? De uma sequência de desenhos. Renato, desculpa, só para interromper, esse é o storyboard que você preparou para o clipe? Isso. Que aí o storyboard, eu brinco que é aquela frase que você fala, entendeu o que é que desenhe. O storyboard é o que é que desenhe, né? Geralmente eu reúno, né? Me reúno com o diretor e os assistentes, o diretor de fotografia. Nesse caso foi direção, o diretor mesmo, né? Não conhecia a Anitta, mas o clipe, ele tinha uma ideia, né? Um conceito para o clipe, e aí eu transformo aquilo que ele está comentando, conversando comigo e mostrando referências nesses quadros, né? É quase uma história em quadrinhos, assim. Tem uma relação aí, né? São primos nesse sentido, porque você tem uma sequência de imagens que está contando ali uma narrativa, né? Você está narrando uma história. Só que no caso do storyboard, eu estou sujeito à tela, né? Os quadrinhos são sempre no formato da tela final, né? Na questão do quadrinho, né? Você tem a página e tal. Então o storyboard estaria mais próximo da tirinha em quadrinhos, que é a primeira manifestação, assim, das histórias em quadrinhos para a grande massa, né? Quando ela entra na imprensa, né? Através dos jornais. E mesmo com todo esse alarde, né? Tipo, olha, vai acabar o jornal impresso e tudo, e os quadrinhos para jornal acabaram, né? Foram perdendo espaço. Você vai e se reinventa, né? O Hélio comentou bem com relação à internet e os fanzines. Na questão dos quadrinhos, quando todo mundo achou, né, que a tirinha ia terminar, elas ressurgem em outra plataforma, né, que são as redes sociais. Então, as redes sociais, quando começam a poder postar imagens de sequência, no caso fotos, elas são apropriadas pelos desenhistas, né, para eles postarem desenhos. Então, você, né, correndo ali o cursor com o dedo, você continua lendo no mesmo esquema que era das tirinhas lá no final do outro século, né? É muito bacana que a linguagem ela permanece. Então, se a gente fosse botar um ponto aí de origem, não tem jeito, né? Ele vai ser vamos
vão ser as pinturas rupestres, né? Você está contando, registrando através de imagem, né? E uma história, né? Um acontecimento, e isso vai só sendo transformado, né? No caso que a gente poderia dizer hoje, mudando de plataforma, até chegar aos dias de hoje nos meios digitais. O fanzine, tentando responder rapidinho a tua pergunta, Marco, o fanzine entra nesse bolo todo aí com relação aos quadrinhos em dois sentidos, né? Um, até separei aqui, ó, que era o zine que eu fiz quando eu tinha 15 anos, 16 anos, morava em Guadalupe, estudava no Liceu de Artes e Ofícios, e junto com mais 3 amigos, né, nós fazíamos esse zine bem no esquema que o Hélio comentou, né, fazíamos originais, não tínhamos grana, e as impressões eram onde tinha, no caso, a gente sempre chamou fotocópia, né, pela marca, né, onde tinha xerox mais barata. Então, necessariamente, não ia ter uma qualidade muito boa de impressão, mas era a qualidade que cabia no nosso bolso. E as tiragens também eram limitadas nesse sentido, né? No sentido financeiro aí dos produtores, no caso, nós, estudantes. O que acabou acontecendo com os zines é que eles podem ter duas formas aí, né? Uma é de você mostrar um conteúdo que é totalmente diferente daquilo que está no mercado, onde se assemelha mais, né, ao movimento punk. Se você não tem aquela informação no mainstream sobre aquelas bandas e sobre as casas onde tem shows, a agenda de shows, inclusive, você tem isso nos fanzines, né? Era a comunicação ali daquele meio. E nos quadrinhos é a mesma coisa. Se eu já não ligo muito para, no caso, um quadrinho que mainstream, né, seja da Disney, da Marvel, da DC, eu começo a fazer os meus próprios personagens e publicar eles. Mas o fanzine, ele também funciona como laboratório. Muita gente vai aprendendo ali no fanzine, né? Que foi, na verdade, o nosso caso. Eu tinha 15 anos e mal sabia trabalhar com nanquim e tal. Então, foi ali literalmente faça você mesmo, né? A gente fazia e ia aprendendo ali no erro e acerto. Né? E recebendo carta, né? Como ele comentou, com as críticas e elogios. E o fanzine também serve para quem também quer entrar no mercado. Então, se eu quero desenhar um super-herói, eu posso criar um super-herói aqui e começar a trabalhar ele numa tiragem menor. É uma outra maneira de pensar, assim, mas não deixa de ser dentro desse mercado independente, né, que a gente chama. Né? Não tem nenhuma grande editora, não tem ninguém ali com uma ambição maior. O que foi interessante nas redes sociais é que os meios, né, de produção eles ficaram mais democráticos. Então, necessariamente hoje eu não tenho que comprar um papel importado ou uma tinta nanquim cara para produzir o meu quadrinho. Né? Eu posso desenhar ele digitalmente, nem usar nem papel nem tinta. Assim, basta ter um aplicativo de desenho. Né? E, ao mesmo tempo, e antes eu teria que buscar uma editora, ou como eu falei, né, tirar do bolso para ter uma tiragem aí de 100 exemplares, que eu acho que era o nosso caso. A maior tiragem nossa foi através da gráfica da Belas Artes, inclusive, que quando a gente entrou no primeiro ano, antes até de entrar, o primeiro de nós que entrou na faculdade conseguiu esse contato, que foi o Otávio, para a gente imprimir por lá, e a gente teve uma tiragem acho que de 300 exemplares, que era uma coisa gigantesca para a gente. Hoje, a rede social permite que você alcance muito mais gente, apesar, né, de aí ser um outro papo de como as redes sociais funcionam, né? Tipo, elas funcionam para as grandes empresas. Então, virou um pague para ser lido. Mas, mesmo assim, a gente tem um alcance ali. Eu tive um quadrinho virtual que alguns quadrinhos chegaram a atingir 1 milhão de pessoas. Eu jamais atingi isso numa revista, assim, com relação a leitores, sabe? Mesmo publicando já em banca, as revistinhas que você mostrou já é um segundo passo, né? A gente já tinha mais acesso à gráfica, a gente brincava que era o nosso perde-pão, né? Porque o nosso ganha-pão era o storyboard, era o desenho para cinema, para publicidade, e o perde-pão era a gente publicar o nosso quadrinho. No caso, aí a intenção era publicar os autores novos que eram do curso que eu coordenava de quadrinhos. Então, a gente lançou essa galera através da MOSH
e depois, né, continuou com uma outra pegada na Jukebox, só que a tiragem já era de 3.000 exemplares. Mas se você for pensar que 3 pessoas leram cada revista, a gente tem aí 9.000 pessoas lendo, né? Então, um post hoje, dependendo de como seja esse alcance dele, você vai atingir 5.000, 10.000 pessoas, pelo menos, assim, é um outro tipo de alcance. Então, eu acho que, como o Hélio comentou bem, o espírito, né, do fanzine transgressor, ele continua, só que dentro dessas outras plataformas, né? Por mais que a rede social pertença, né, como o Hélio comentou, a um bilionário, a gente tenta ali dentro, né, ser a engrenagem ali que resiste, assim, dentro da máquina. Normando, por favor, uma pergunta e uma observação sobre a fala do Renato. Então, Renato, aí você estava falando da continuidade, né, que tem, na minha cabeça, o que muita gente chama de arte sequencial, os quadrinhos, que eu adoro, sou fã de quadrinhos, só tive que ter mais espaço porque precisava ter mais espaço para livro mesmo, senão tinha muito mais quadrinho em casa. Mas tem uma lógica. Normando, eu te entendo. Sabe como é que é isso, né, cara? Pô, e pior que a gente vai ficando velho, sou muito mais velho que você. A gente vai ficando velho e saem umas reedições de coisas históricas importantes, tipo Frank Miller, Love and Rockets, aliás, para falar de Love and Rockets, e aí dá vontade de você comprar e juntar e tudo, e não tem mais onde guardar, e a mulher vai reclamar, então é complicado. Mas isso tem a ver, né, não ter onde guardar e não ter mais espaço, tem a ver com o que eu quero falar de uma pergunta, na verdade, para ti, de futuro de quadrinhos. Mas eu vou construir isso, que tem um paralelo que eu acho maneiro, que é quando a literatura de massa, o chamado folhetim, ela vira livro, porque ela começa como folhetim nos jornais, lá no século XIX e tal. E aí aquele folhetim que cola, né, que vende, que prende o leitor, o jornal percebe, investe no cara, e o cara acaba lançando um livro. Tem um monte na história da literatura assim. O próprio Machado de Assis vem do folhetim e vários outros autores. O quadrinho, ele tinha a coisa das tirinhas, né? E aí é por isso que vem o nome português da banda desenhada, que era um barato. No pé da secção de cultura ou de esportes dos jornais, aí vinha lá o Yellow Kid, no fim do século XIX, o Dick Tracy, vários outros. Acho que só no fim dos anos 30 é que vão surgir já personagens de quadrinhos voltados para a revista, né? Mas antes era a tirinha, e a tirinha que dá certo vira revista. E aí, eu falei muito rapidamente de Love and Rockets, que para mim é um marco, gosto muito. Aliás, achei você mostrou muito rapidamente o teu zine lá de adolescente, cara, e metade ali eu achei que tinha a ver com o estilo visual também, né, da época do Love and Rockets. E Love and Rockets, eu estou falando dele porque começa como um fanzine também, né? Eram 2 irmãos que faziam artesanalmente e tal, e começa a popularizar e virou revista. Mas então, e o quadrinho hoje, e o fanzine hoje? Porque você falou dele virar livro virtual, né? Revista virtual, ou um fanzine digital. Ele tem a possibilidade ainda de ir para o papel, cara? Tem mercado, tem leitura para ele ir para o papel? Então, eu acho que hoje, Normando, você citou umas coisas aí muito boas, né? Naquela época ali do liceu, a gente ainda não conhecia a Love and Rockets, mas já era um pouco dentro do espírito, porque logo depois acho que a gente veria, e o Hernandes, os irmãos, né, estão entre os meus autores favoritos, assim, é sempre um elogio para mim quando alguém
vê que o meu desenho lembra o desenho dele, porque é total influência mesmo. E aí é interessante que é exatamente o que você falou. Eles tinham uma revista independente voltada ali para a cena deles, né? Então, as personagens principais, quando não ia, assim, embora tivesse ficção científica e tal, as histórias basicamente eram dentro de um contexto ali punk, de banda, dentro de um circuito. Tanto que tem até um manifesto que até hoje volta e meia aparece do Jaime daquela época, dizendo que você não tem que ser um babaca para estar naquela cena, né? Para você respeitar os outros, como o Hélio bem disse, né? Eram questões que já estavam lá atrás sendo vistas, né? Já tinha um holofote nessas questões, por essa parte, por esse nicho. E aí, o outro irmão, né, que é o Gilbert, ele faz uma coisa mais suburbana, que é bem bacana também, que é o Sopa de Grampena lá. E eles acabam sendo financiados por uma revista de música, que é a Rolling Stone. O pessoal da Rolling Stone que passa a gostar muito deles e financia o zine, e aí sim passa a ser revista, né? E hoje, cara, eu acho que a grande briga, e acho que é um ponto aí que é o mais importante, né? É sempre o que eu comento com a galera. Sempre é sobre manutenção de privilégios, né? Então, você tem que tornar o quadrinho acessível, né, para você ter mais leitores. Não tem como você comentou, né? A gente lança uma edição especial de um quadrinho que é antigo ou qualquer histórico que você tem que ler, que é obrigatório, mas se ele sai a R$100, R$150, quem vai ler esse quadrinho, né? A Mosh era o primeiro, né, da revistinha que a gente mostrou, e a Jukebox seguiu com a mesma pegada. Eram revistas que a gente falava que elas tinham que ser compradas com o troco. Se a pessoa entrava numa loja, no caso, né, na época, comprar um CD, um DVD, uma revista, com um troco, ela levava a Mosh, que era uma revista de R$3. Então, a gente começou a formar público não só pela periodicidade, né? Que ela saía de 3 em 3 meses, mas óbvio que isso atrasava. A ideia era ser bimestral, mas nunca foi. Então ela saía de 3 em 3 meses, às vezes 4 meses, mas ela saía, mas sempre por esse preço. A rede social ela torna acessível até determinado ponto, mas a questão de impressão ainda é um problema, né? Hoje existem as vaquinhas, né? Essas campanhas de financiamento coletivo, que também tem permitido aí que algumas edições independentes sejam bancadas. Mas mesmo essas edições, eu ainda acho que falta esse pensamento de você tornar o produto final mais barato, né? Eu digo isso porque eu fui há pouco tempo, no ano passado, dar um workshop, né, de quadrinhos no CIEP aqui da Mangueira, e a professora adorou, assim, que eu levei as revistas e tal, mas ela comentou comigo: Renato, os garotos não tem como comprar, sabe? E eu ainda até comprei umas revistas a mais para deixar lá na biblioteca. Mas, assim, aquilo que o Eli, eu e você fizemos de colecionar, o Marco também comentou que lia Tex. Depois eu vou te indicar um outro faroeste, Marco, para você ler, que é o Ken Parker. Esse é bem legal. O Tex é o lado mal aí do negócio. Mas o Ken Parker é legal a beça, da mesma editora, inclusive. Só que, assim, a garotada, hoje, para comprar o quadrinho japonês, né, que é o quadrinho que eles mais amam, cada revista eu vejo que sai a mais de R$40. Então, assim, quem coleciona, né, para quem está sendo dirigido isso daí? Então, os zines continuam, sim. Tem um ex-aluno, que eu brinco que é ex-aluno atual amigo, que é o Ramon. Talvez o Hélio conheça, que ele atende pela alcunha de Zé Colmeia. Ele dá muita oficina de fanzine até hoje. Inclusive, eu vou fazer aqui um jabá rápido. Vai ter um evento, cada um no seu quadrinho, no dia 30 de março, no Circo Voador. É um evento gratuito. A primeira edição foi feita através de lei de incentivo, e essa segunda edição através de apoiadores, né? Como eu falei, essa questão da vaquinha aí, né, do financiamento coletivo. E o Ramon, ele continua a produzir zines, ó, exatamente como o Hélio falou. Reúne alguns artistas, dobra a folha, grampeia, né, fotocópia. E aqui, Hélio, um esquema ainda mais interessante que ele monta, né, é uma folha só dobrada, que aí vira um minizine, né? Aqui, quem quiser acompanhar é o Monozine, que é o Instagram dele.
Então, os zines continuam, sim, Normando. Só que nessas duas frentes, né? A gente tem a frente que é mais raiz, né? Vamos chamar assim, como Ramon, e teria a minha frente, que uma vez também os garotos vieram falar, que era essa frente mais Nutella, né? Mais gourmet, que é a revista independente, só que ela sai, né? Ela consegue ter um acabamento de revista, né? Não fica devendo nada a uma revista que está na banca, mas continua a ser uma revista independente. Olha, eu fiquei impressionado porque eu pensava que só os historiadores tinham um mau hábito que o Marc Bloch, um historiador francês, chamou de ídolo das origens, né? Aí quando o Renato disse que, na verdade, nas origens do fanzine estão as pinturas rupestres, né? Eu pulei aqui da cadeira. Ou seja, vocês também, das Belas Artes, também têm esse vício do ídolo das origens, né? De voltar no tempo, né? E digo mais, Marco. Das pinturas rupestres até o monozine, né? Digo séculos. Mais, Marco. A melhor campanha antidrogas é você fazer o cara se apaixonar por quadrinhos, porque o dinheiro vai todo ali. É outra droga. Ou vinis, né? Como ele. Hélio, eu queria voltar a uma questão, acho que Normando também passou por essa questão, que é a seguinte, e eu te conheci desse jeito, né, há 40 anos atrás, mais de 40 anos atrás, né? 43, né? Você imediatamente chamava a atenção pela tua capacidade de fazer caricaturas dos colegas da turma, né? Aquilo ali já era, digamos, a matéria-prima do fanzine. Você estava fazendo ali na nossa frente um fanzine, né? E também pela tua forma de se vestir, né? Não no Arsenal de Marinha, que havia o uniforme, né? Mas o teu cabelo já se destacava, o cabelo desarrumado, o cabelo desgrenhado, né? Mas esses elementos assim estéticos, né, da cultura punk, né? Quer dizer, jaqueta de couro, tênis All-Star, né? Que estavam presentes ali nas primeiras grandes bandas, Ramones, The Clash, Sex Pistols. A pergunta que eu te faço é a seguinte: existe não apenas uma circulação cultural, né? As ideias circulam, as culturas circulam, etc., mas existem também processos de apropriação, né? De apropriação e de esvaziamento do conteúdo político e ideológico de um determinado movimento. Isso acontece desde do funk, samba, né? As culturas em geral, né? Eu queria te pedir para fazer uma análise sobre esses processos de apropriação com esvaziamento político e ideológico que aconteceram nesse período que é praticamente o período da tua vida, né? Por favor, Hélio. Marco, eu vou te responder, mas vou também falar sobre um outro lado da questão que você coloca, tá? A questão dos cabelos espetados, da roupa rasgada, o registro da primeira pessoa que fez isso, dentro daquilo que a gente considera o movimento punk, foi um sujeito chamado Richard Hell, em Nova York. Ele tinha uma banda chamada Television, tocava no CBGB, né? aquela pub nova-iorquino onde surgiu o movimento punk. Então, é de onde se tem ali o primeiro registro de alguém com esse tipo de indumentária, que era também uma forma de protesto. Então, eu agia da mesma maneira. Quando eu colocava o meu cabelo espetado e usava roupas rasgadas, eu numa perspectiva, né, hoje em dia, lembrando do jovem Hélio lá com 16, 17 anos, eu fazia isso realmente para as pessoas não chegarem perto de mim, sabe? Eu fazia para ninguém vir falar comigo na rua. Inclusive tinha gente que não sentava do meu lado, não. Eu fazia para isso aí, tá? Agora, na Inglaterra, existiu uma designer uma estilista que morreu há pouco tempo, foi uma das maiores estilistas do mundo, chamada Vivienne Westwood. E a Vivienne Westwood, ela foi a pessoa que, através de uma loja de roupas do namorado, que era o Malcolm McLaren,
que foi uma das pessoas responsáveis pela construção da essência do movimento punk. Ele trabalhou em Nova York primeiro com os New York Dolls, e aí ele usou um apelo comunista para as roupas dos New York Dolls, e aquilo deu problema, porque nos Estados Unidos você pode ser qualquer coisa, menos comunista. Então o Malcolm McLaren voltou para a Inglaterra e ele lançou uma outra banda, não mais com a proposta de comunismo, mas sim anarquismo, que foram os Sex Pistols, né? E a Vivienne, ela era estilista que lançou, por exemplo, agora me fugiu o nome do artista que fez a cara da rainha da Inglaterra com um alfinete de pressão no nariz. Ela lançou aquela estampa em camisa, ela lançou as calças rasgadas, então roupas sadomasoquistas, meias, essa coisa toda. E com o tempo ela se tornou uma das maiores estilistas do mundo, transgredindo aquela coisa clássica, formal e metódica dos desfiles de moda, da forma que as pessoas que têm grana se vestem, né? Eu colocaria isso mais na conta da refuncionalização como elaborada pelo Brecht, que é a seguinte: quando um pensamento de esquerda invade um meio de direita, ele transforma aquele meio. Então, tem a questão da apropriação, como você colocou, e tem também a questão da transformação que ela leva a todo um establishment, né, a todo um status quo, quando ela traz essa perspectiva das pessoas colocarem uma roupa rasgada mesmo, sabe? Essa visão da transgressão. Então a gente tem as duas faces da moeda aí, tá? A gente tem a apropriação, né? A gente, hoje em dia, por exemplo, tem um tempinho que você passa na vitrine de uma loja e você tem roupas, calça puída rasgada. Quando nós éramos jovens, não se vendia roupa rasgada. A roupa rasgada, a calça rasgada, ela vem do movimento punk, né? Quando eu comecei a usar as minhas primeiras calças rasgadas, elas eram rasgadas porque elas eram rasgadas pelo uso mesmo, sabe? Elas ficavam puídas, elas rasgavam, e aí eu dizia, bom, agora que ela tá boa, agora que ela ficou no ponto, agora essa calça aqui tá bacana, né? Vinha com a questão prática mesmo. Depois isso foi apropriado, mas a gente tem o caso da Vivienne, que fez essa transformação social também, né? E até bem idosa, né? Ela tem um ensaio com ela nua, tipo assim, com mais de 70 anos de idade. Então ela foi uma revolucionária na minha visão, né? Com relação a essa questão comportamental, tá? E, Renato, eu coloco a mesma questão para você. E também a resposta, levando em conta a resposta do Hélio de que existe um processo de apropriação, é um jogo de correlação de forças, né? De alimentação, retroalimentação, né? Ou seja, quer dizer, os movimentos de resistência, os movimentos antissistêmicos, eles também penetram dentro daqueles grupos, daqueles nichos sistêmicos, né? E eu queria te fazer essa mesma pergunta, levando em conta o fato de que você desenhou storyboards para uma série de uma série de séries, né? Um conjunto de séries que passaram na Netflix, Disney, Fox, Globo, GNT, e também para longa-metragens brasileiros, né? Isso. E que fizeram sucesso alguns deles, né? Grande sucesso alguns deles. Né? Eu dei sorte. Você não foi sorte. Veja, e também não foi só Deus, né? Foi o teu trabalho, a tua criatividade, né? Eu queria te ouvir a respeito disso. Você consegue perceber essa relação de forças existente entre a criatividade, essa criatividade subversiva que está presente no storyboard, nos fanzines, etc., no momento em que penetra nessas séries e nesses filmes? Por favor, Renato. Então, rapaz, assim, é um terreno aí minado, né? Porque o que acaba acontecendo, o storyboard, quando trata-se de série e de filmes, e algumas vezes publicidade também, é quase como se fosse o ideal que a gente quer que apareça depois no final, né? É onde você resolve, na verdade, a filmagem. Não só em questão de efeito, mas às vezes visual de personagem, esse tipo de coisa. Então, eu posso assim, comentar aqui e lamentar alguns episódios em que eu desenhei, por exemplo,
propaganda em que a protagonista seria uma menina negra, uma propaganda de faculdade, e no final o estereótipo, né, lá da menina branca, ruivinha e tal, lourinha, que acabou sendo filmado. No outro, eu lembro que era uma cientista, a gente queria, a diretora, no caso, queria uma cientista negra aparecendo na propaganda, e aí, no final, entrou um influenciador, né, um cara bem naquele esquema mais heterotop e tal. Então, sim, vocês têm por serem produtos comerciais, né, existe aí essa briga aí, né, essa queda de braço até chegar ao produto final, né? Não existe essa questão da liberdade, né, de você ter a liberdade editorial de um fanzine, onde realmente o teu pensamento aparece ali sem nenhum tipo de censura ou freio, ou no caso agora até acho que o pessoal anda mais preocupado com isso, né? Mas que não deveria, assim, de um possível cancelamento e tal, porque você se expressou artisticamente. Então, assim, tem algumas questões aí. E aí o que eu posso te dizer é que, assim, dentro, né, a gente não tem por mais que haja esse burburinho agora em cima do Ainda Estou Aqui, a gente tem que lembrar que é um cineasta que é bilionário, né? Então, assim, não é como se houvesse uma indústria de cinema. Quando a gente fala de uma indústria de cinema, é todo mundo tendo acesso e podendo fazer esses filmes, né? E aí, voltando, né, me repetindo aqui, a questão da manutenção dos privilégios, né? Se eu chego numa produtora e não vejo ali gente que veio da periferia ou mais negros participando não só na frente da tela, né? Mas filmando, dirigindo. A gente tem um grande amigo diretor, que é o Clementino, que está, inclusive, no Zine, que o Hélio produziu. Então, o Clementino, por mais que a população brasileira seja de maioria negra, ele ainda é minoria no audiovisual. Então, a gente tem algumas questões aí que ainda são frentes de batalha. E o storyboard, como eu te falei, nesse sentido, ele idealiza, né, o que pode acontecer. Mas não necessariamente a gente consegue os meios, né, o aval para que aquilo no final aconteça. Eu acho que os que chegaram bem próximos disso, assim, que eu fiquei feliz, foi o Nosso Sonho, a história do Claudinho Bochecha, né, que aí teve uma repercussão muito boa, e o filme que conta a história da Fluminense FM, o Aumenta, que é rock and roll também, onde eu desenhei algumas sequências. Mas ali, né, é a história da Fluminense romantizada, assim. Mas eu acho que captou um pouco do espírito da época. Digamos que é a história da Fluminense para passar na sessão da tarde. O Normando tinha insinuado uma fala. Por favor, Normando. Não, tudo a ver o que o Renato colocou agora, super legal e assumindo publicamente, né? Além de muitos autores e de muitas bandas, etc., a Fluminense FM maldita foi uma ferramenta importantíssima para a minha formação cultural, no geral. Agora, eu queria só viajar um pouquinho na parada da estética do punk, mas lá fazendo aquele culto às entidades, né, não terrenas, que o Mondaini falou agora há pouco, voltando lá nas origens. Porque tem uma transição estética que é pouco conhecida, que remonta à Segunda Guerra Mundial, e que é muito doido, porque são os párias do exército americano mesmo, tipo o cara que era delinquente, marginal, criminoso e tal, e que vão parar em unidades especiais, e praticamente dois tipos de unidades, que são os caras que vão estar dentro das duas divisões de paraquedistas do exército americano, que vão fazer Norte da África, Sicília e depois de AD, e as unidades de reconhecimento de motocicleta,
que eram os caras que faziam trilha de moto para entrar atrás da linha inimiga, ver o que estava acontecendo e voltar. Esses dois contingentes são muito formados por marginais, por caras não enquadrados na sociedade americana. E aí surge em alguns deles, tanto num quanto o outro, uma estética de não usar capacete, usar cabelo moicano, não usar o uniforme completo, mas usar a própria gandola, né, do exército americano sem braço, rasgada. E isso era proposital, esses caras estavam marcando posição e dizendo, ó, a hierarquia, a disciplina militar vale para todo mundo, não para mim, entendeu? E essa estética, ela volta para os Estados Unidos no pós-guerra e dá origem às gangues de moto, né? E se mescla com a cultura da contracultura, né? Que já tinha desde do entreguerras dos anos 20, 30, mas vai criar uns padrõezinhos que ficam rolando no submundo, no terceiro mundo dos Estados Unidos, né? Que é o que melhor aquela nação pária da comunidade internacional tem, né? Que é o terceiro mundo que habita dentro deles. E é mais ou menos daí que eu acho que vai surgir, vai ser sugado também, ou inspirado, né, para o movimento punk em Nova York nos anos 70. Né? E é curioso a gente pensar isso porque a Segunda Guerra Mundial está muito mais perto dos anos 70 do que os anos 70 da gente hoje, para a gente pensar essa história toda. Né? Só lembrando dessas maluquices aí. Ou seja, não é preciso voltar às pinturas rupestres para localizar as origens. Não só a coluna de Trajano. Pessoal, a gente está chegando ao final do programa de hoje, mas eu queria dar uma ultimíssima rodada, começando pelo Hélio, à guisa de conclusão. Helinho, por favor, suas últimas palavras. Gostou do programa? Adorei, obrigado pelo convite, foi um imenso prazer estar aqui com vocês. E já que todo mundo gosta de Tex Willer, eu me despediria de vocês dizendo obrigado, Pardes. Renato, por favor. Não, mas só eu disse que gostava de Tex Willer. Renato me sugeriu um outro quadrinho. Meu irmão que é fã, O Normando também. Não. Então, desculpem. Pensei mal de vocês, desculpem. Eu prefiro o Tenente Blueberry. A época eu tinha 10 anos, alguma coisa do tipo. Ainda não tinha aderido ao PDT de Brizola na época. Por favor, Renato. Achei muito bacana, né? Sempre é bom poder trocar ideias e aprender, né? Eu acho que isso que é o mais importante e acho que o que mais falta hoje, né? Essa capacidade de a gente dialogar. E aí, lembrando, assim, um papo recente que eu acho que eu tive com o Hélio, após o show lá da Plebe Rude no circo. Eu acho que, assim, a gente sempre fala de transgressão, né? De subversão. Então, eu acho importante que se mantenha esse espírito, independente da idade, né? Se você é absorvido pelo mainstream, né? Se, de repente, uma música dessa já tá tocando no comercial, ou como eu vi, né, agora há pouco, uma série que tem um rapaz que usa um moicano, e aí, ao contrário, né, ele vira o cara mais querido, né, entre as meninas, em vez de ser o cara que tá ali chocando, você já se mudou, né? Você já foi absorvido, né? Então, eu acho que o grande papel, assim, pensando em atualização, é essa, né? Você tem que continuar a questionar, assim, o que está estabelecido aí. Então, acho que esse que é o ponto, onde o punk se mantém vivo. Normando, gostou da conversa? Pô, super prazeroso, faltou o álcool acompanhando. E, assim, contato estabelecido, vamos aprofundar e fazer mais coisas aí, que eu acho que
tem muita conexão para a gente explorar, gente. Muito obrigado. Bom, o Trilhas de hoje fica por aqui. Gostaria muitíssimo de agradecer Hélio, Renato, sempre normando, sempre companheiro aqui do Trilhas, anunciando mais uma vez que a partir do dia 8 de março, do final de semana do dia 8 de março, o Trilhas da Democracia passará a contar com 2 edições, uma edição ao vivo, sempre aos sábados, às 17 horas, de análise da conjuntura política com uma bancada fixa, e aos domingos o Trilhas tradicional, né, que vem sendo veiculado desde 2019. Na próxima semana, nós receberemos o professor emérito da Universidade de Brasília, grande nome das reflexões sobre comunicação e política, Vinícius Lima. Então, não percam e até lá.